7h23 da manhã, já estamos recebendo nosso entrevistado aqui no estúdio, não é, Luiz? Eu tenho o prazer de receber José da Cruz. Tu olha para esse vivente, tu dá pouca coisa, mas quando tu vê o histórico dele, que olha, mais de 30 anos líder comunitário, três mandatos como vereador, prefeito interino por 2 vezes, presidente da Câmara de Vereadores, eu sabia que tu mandava aprender a soltar, mas não sabia que tu tinha delegado de saúde. Bom dia, Zé. Popularmente conhecido como Zé. Bom dia, Zé. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, bom dia, Luiz. Né? Bom dia, Leandro. Né? Bom dia, bom dia. Bom dia aos internautas, enfim, todas as pessoas que... E como ele está atualizado, internautas, o rapaz não é fraco. Rapaz. Estão, né, nesse momento, nos ouvindo, nos assistindo e dizer o quanto é importante poder estar aqui nesse momento para falar um pouco, né, sobre a nossa comunidade, o trabalho que a gente desenvolve, né, de uma forma voluntária, né, na nossa grande e querida Erechim, né, e também na região do Alto Uruguai. Muitas vezes nós somos também, né, requisitados a estar orientando, né, as pessoas também como elas podem estar se organizando, né, de uma forma onde elas possam pleitear, né, as suas prioridades junto ao seu território, ao seu bairro, à sua comunidade. Exige também do poder público uma participação, né? Sempre. Exatamente esse é o trabalho que nós desenvolvemos, justamente para que a comunidade se organize para ir em busca das suas prioridades, exigindo do poder público municipal, seja ele executivo, legislativo e também o poder judiciário. E por que não dizer também o Ministério Público, também, que representa a sociedade, né? Os 3 poderes estão envolvidos aí. Exatamente, com certeza. Zé, é o seguinte, você hoje presidente, depois lendo toda essa lista de cargos que você já exerceu na tua vida pública, hoje presidente da União da Associação dos Moradores aqui de Erechim, a UAME, né? E você faz um trabalho comunitário líder, acho que há mais de 30 anos aqui na cidade. E a minha pergunta é, nesse teu trabalho com as comunidades, mudou muito o trabalho da Associação dos Bairros nas últimas 3 décadas aí que você tem atuado? Boa pergunta, Leandro. Sabe que, na verdade, já é 33 anos, né? No dia 27 de setembro agora, fará 33 anos de luta, né, no movimento comunitário. E eu sempre tenho dito que o trabalho comunitário é um trabalho de formiguinha, né, um trabalho muitas vezes difícil, porque todo o começo, né, ele não é uma tarefa tão fácil você colocar para as pessoas, porque quando eu iniciei novo movimento comunitário na cidade de Erechim, nós tínhamos 4 associações de moradores, né? E hoje nós temos em torno de 62 associações de moradores na cidade de Erechim, e fora outras na região do Alto Uruguai que também a gente contribuiu, né, para que isso acontecesse. Mas em Erechim especificamente nós tínhamos mais os 4 bairros mais tradicionais, né, Leandro e Luiz, né? E daí para diante nós começamos então a fazer um trabalho de conscientização da importância, né, porque os bairros começaram a surgir, crescer a cidade, a importância da comunidade se organizar em forma de associação de moradores para que pudesse ir então em busca, através, né, dos poderes constituídos, né, as suas reivindicações, as suas prioridades, a melhoria no seu bairro, a melhoria na sua rua, a melhoria, enfim, no seu território, né? Seja ela na educação, seja ela na saúde, seja ela na infraestrutura, em todos os segmentos. Acho que quando a sociedade se organiza, ela trabalha em prol do nós e não do eu, né? O eu ele já está incluído, né, junto com o nós a partir do momento que você faz essas conquistas coletivas. E é isso que a gente realmente não cansa de falar nessas 3 décadas, viu, Leandro? Então, só para te dizer assim, que o coração mudou sim, e mudou muito, né? Até inclusive eu cito muitas vezes um amigo meu que faz muito tempo que eu não vejo, que é o Marcos Provin. Ele foi inclusive secretário de obras no governo então prefeito Luiz Schmidt, lá no primeiro mandato dele, em 97 a 2000, e ele dizia, já naquela ocasião, que uma coisa era os bairros antes da UAME e pós-UAME. Significa que o trabalho que nós estávamos desenvolvendo já naquela ocasião era muito importante e fundamental, né,
para que a sociedade pudesse buscar as suas reivindicações. Porque tem um ditado, né, que, na verdade, o prefeito e muitas vezes vereadores, né, ou seja, qualquer outras autoridades constituídas, não moram no bairro X ou Y. Então somos nós, enquanto moradores, que temos que se organizar e ir em busca daquilo que nós mais necessitamos. Bom, eu quero lembrar para você que está acompanhando a gente que você pode participar mandando a sua pergunta para o Zé da Cruz, que está aqui conosco, presidente da UAMI, para falar sobre os bairros de Erechim e também a sua demanda. Se você tem algum problema no seu bairro, alguma situação aí, também a Associação dos Moradores, quer saber onde é que fica? Esse cara sabe tudo das associações de moradores aqui da cidade. Luiz? Você falou que começou com 4 bairros, né? E hoje? 62. 62 bairros. E todas essas estão, 58. Todas essas estão em funcionamento hoje? 85% hoje em funcionamento, né? Vocês sabem, né? A cidade sabe que passei por um processo de enfermidade, né? E que de fato deu um certo baque, né? Não só na minha vida, mas também deu um baque na própria instituição, digamos assim, porque sempre tem que ter aquele que fomenta a organização da sociedade. Então, ficou muita diretoria desconstituída, ou seja, sem mandato, né? Porque a gente está sempre incentivando elas a estarem organizadas, né? Porque eu sei, eu tenho a consciência absoluta que como cidadão eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, a gente não vai mudar o mundo, né? Mas de qualquer maneira nós podemos ser um beija-flor, né? No sentido de tentar fazer a nossa parte. Então é nesse sentido que, a partir do diagnóstico de cura, aquilo me deu um ânimo muito maior ainda, porque Deus me deu mais uma oportunidade, né? Então eu acredito que tem algum propósito, e esse propósito era justamente estar aí de novo organizando a sociedade. Começamos, então nós estamos com 85%, sim, Leandro e Luiz, tá? E a comunidade em geral que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, é que, de certa forma, está organizado. Temos alguns bairros ainda. Claro que muitas vezes, não estou dizendo que nós somos donos da verdade, muito pelo contrário, estamos sempre para discutir. O mais importante é que, às vezes, quando nós também, enquanto União das Associações de Moradores de Erechim, nós também devemos ser provocados, né? No sentido assim, tem lá no bairro X, olha, nós não estamos organizados ainda, Zé, mas não tem problema. A gente faz um agendamento, a gente faz editais, vamos lá, organizamos a comunidade. Até a última eleição aconteceu agora, né, no dia 26, né, de abril, no bairro Rio Tigre, né? Que fazia já desde 2015 que nós não fazíamos a eleição lá, um bairro que precisaria realmente de uma direção organizada, atualizada nesse momento, não que tínhamos lá, sim, né, o Alexandre, que fazia um trabalho legal, mas ele já não estava mais na presidência oficialmente. Então, fomos lá, organizamos, inclusive concorreu lá 2 chapas, a chapa 1 e a chapa 2. E quando eu inicio o processo, né, digamos, de eleição, eu sempre digo que já há tanto a chapa 1 a chapa 2, independente do resultado, já são vencedores, porque conseguiram mobilizar a comunidade a votar conscientemente, seja no candidato X ou Y, ou seja, 226, né, moradores foram votar, né, de uma forma voluntária. Foi uma coisa linda. Eu sempre digo assim, é a festa da democracia, né? O Estado de Direito Democrático, você votar livremente no candidato que você entender. Claro, de uma forma secreta, lógico. Quando é chapa única, aí a gente faz por contraste, né? Que aí é uma chapa única, então a gente faz por aclamação. Mas quando há mais do que uma chapa, a gente respeita o processo eleitoral de uma forma bem tranquila, para que o cidadão ou a cidadã que vá votar possa votar livremente, tranquilamente, sem constrangimento. Isso é uma coisa bem legal. Eu ia falar, o que determina, por exemplo, a criar um bairro? Quem é que determina isso? É a própria população? O poder público? Como é que se manifesta esse processo de bairro? Na verdade, a cidade vai crescendo através de forma de loteamentos, né? Então a cidade cresce. Então, foi boa essa tua pergunta, Luiz, porque eu, quando estava, né, vereador, nós ficamos 2 anos debruçados, né, enquanto União das Associações de Moradores de Erechim, fazendo reuniões e audiências públicas em todos os bairros da cidade de Erechim, né? E além disso, também com as forças, né, vivas aqui da sociedade, aqui em Erechim, né, todas as instituições, inclusive o Ministério Público, o Poder Judiciário,
né? Ministério Público Estadual e Federal também, né? Aonde nós, então, interagimos, né, com a comunidade. A comunidade, por exemplo, tinha bairros que ele era na prefeitura como loteamento, mas popularmente a população já chamava de bairro, ou seja, então até porque nós tínhamos já criado a Associação de Moradores como bairro, para futuramente você poder oficializá-los. E foi isso que nós o fizemos. Ficamos 2 anos e meio praticamente debruçados e na delimitação e na denominação dos bairros. Então, a comunidade também teve a oportunidade de escolher o nome do bairro. Olha bem. Então foi uma forma de uma democracia plena mesmo. Então, discutindo lá, delimitamos os bairros e aí nós, depois de todo esse estudo feito, nós criamos então um projeto de lei, né, de minha autoria inclusive, né, que nós, porque naquela época nós fomos provocados, tudo é através de uma provocação, né, Leandro e Luiz, né, provocação no bom sentido, nem todos, né, mas nesse caso o Correio fazia mais de 12 anos que ele queria implantar os CEPs nas ruas da cidade e cobrava do poder público, mas o poder público não fazia, tá entendendo? Não colocava esse trabalho a funcionar. Aí o Julinho da prefeitura, que eu quero citar o nome dele aqui, uma pessoa, um funcionário exemplar ali do município de Erechim, que conhece todo nesta área, né, digamos assim, e ele realmente disse assim, a melhor o fazer é entregar na mão do Zé, que é presidente da União das Associações de Moradores, que conhece verdadeiramente os bairros e as lideranças, para poder fazer essa discussão. Aí eu tenho certeza que vai sair do papel. E foi isso que nós o fizemos, entendeu? E aí fizemos reuniões com a companhia, com os Correios e tantas outras autoridades constituídas, e assumimos esse compromisso de uma forma voluntária, né, de então delimitar e denominar todos os bairros da cidade de Erechim. E por isso hoje, graças, né, a esse trabalho da União das Associações de Moradores de Erechim, na tua rua tem CEP, Leandro, e na tua rua também tem CEP, e na minha rua também tem CEP, e na rua dos cidadãos que moram na cidade de Erechim também tem. Senão, antigamente, Erechim era 99-700-0000. Era o único. Servia tanto no Progresso como aqui no centro. E naquela época, lá em 2015, nós aprovamos a lei no dia 30 de novembro, tá? Por unanimidade dos demais colegas na época, porque era, na verdade, uma necessidade urgente, né, para poder implantar os CEPs da cidade. E ali o prefeito também, o então prefeito Paulo Alfredo Poles, naquela ocasião, também já discutindo com ele, certinho, aprovamos a lei no dia 2 de dezembro de 2015, ela já foi sancionada justamente para poder então o Correio colocar em prática a implantação dos CEPs, né, na cidade de Erechim, que hoje é uma realidade, né? E uma coisa, por exemplo, vamos só citar um exemplo, o Estado do Chile. O Estado do Chile, eles não têm dominação de rua, né? Então, e eles não tinham nem denominação de bairro, porque lá todo mundo conhecia como bairro, como Vale Dourado. Exato. Então, e começou também aquela compra, né, muito, né, desenfreada, digamos, pela internet. Só que aí, se tu não tem o nome do bairro e tu não tem o nome da rua e o CEP, tu não faz a compra pela internet hoje, né? É uma coisa bem interessante naquela ocasião, e foi um trabalho que nós fizemos. Então, o que hoje, por exemplo, lá, o Vale Dourado hoje é oficialmente bairro Vale Dourado, o bairro Ipiranga, o bairro de Molinera, todo mundo conhece há 100 anos o bairro de Molinera, é um dos mais antigos. O bairro Rio Tigre é um dos mais antigos, mas era como comunidade. O bairro de Molinera era como bairro, hoje não, hoje são bairros mesmo. O bairro Jabuticabal, por exemplo, é um bairro antigo. Eu tenho certeza que tu, que é bem mais novo do que eu, pode ter idade para ser meu filho, até por sinal, né? O Luiz, que é uma parceria sempre importante. O bairro Jabuticabal, um bairro, é um dos mais antigos, também conhecidíssimos como bairro Jabuticabal, né? Mas não era oficial. Lá era bairro Paiol Grande. Está entendendo? E a comunidade lá queria que fosse bairro Jabuticabal. O bairro, poderia estar dando outro exemplo, o bairro Morada do Sol, né? O bairro Maria Clara, né? O bairro Parque Redenção, o Liberdade, que nós criamos depois. Então foi criando, né? Você está falando dessa questão muito importante, dessa demanda dos CEPs, que foi uma das principais demandas
já foi uma das principais, já pego aí, uma das principais demandas da nossa comunidade por muito tempo. Mas eu lembro do passado em que tu trabalhou muito para que muitos locais de chão chegasse o calçamento, o asfalto. Mas e hoje, Zé? Tu é um cara que anda por todos os bairros, conversa com os moradores, com o presidente da associação. Existe alguma que digamos assim, a principal demanda dos bairros aqui de Erechim e que tu vê que é uma coisa a ser solucionada, que o poder público tem que trabalhar? Como é que tu vê a situação dos bairros hoje aqui de Erechim? Houve muitos avanços, né, na questão da infraestrutura, ou seja, na qualidade de vida na população nos bairros. Mas ainda tem muito a fazer. É uma coisa natural que a cidade vai crescendo e no momento que a cidade cresce, as demandas também começam a aparecer, é uma coisa natural. Por exemplo, se nós formos analisar, não vamos muito, 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos problema de alagamento na cidade de Erechim. Você poderia ver qualquer cidade do Brasil alagada, menos Erechim. Hoje nós temos pontos, né? Temos alguns lugares pontuais que há muitos alagamentos. E da forma que ela está crescendo e desenfreada, até por sinal, nós temos que se preparar, né, para as próximas décadas, né, para que isso não venha a acontecer. Né, porque nós temos alguns problemas, por exemplo, em alguns loteamentos hoje, né, que estão sendo criados, enfim, feitos, né, que já começa a dar indício de alguns problemas. Por isso que a comunidade tem que se organizar em prol desses pleitos, porque quem mora e sofre as consequências é quem está lá, no território, morando naquela localidade, né, naquela comunidade, naquele bairro, ou seja, até no interior. Hoje, se formos analisar, a cidade ela aumentou muito o perímetro urbano, e que bom, isso é uma visão de um gestor que pensa mais no futuro da cidade e no crescimento da cidade. Né? Tanto, haja visto até que eu não coloquei antes, nós na época, nós praticamente conseguimos atualizar praticamente 70 quilômetros quadrados da cidade de Erechim. Significa, por exemplo, se o Luiz, né, compra uma área X e ele tem a pretensão de lotear no bairro, vamos até citar um nome, o bairro Rio Tigre, né? Já está compreendido, ele não precisa mais, ele vai estar inserido já dentro do bairro, porque o bairro ficou bem mais extenso, e justamente para não ter mais essa problemática daqui um pouco de cada tempo em tempo está criando um bairro, entendeu? Então já ficou praticamente para os meus, eu tenho até dito de 30 a 40 anos sem precisar estar mexendo. Não vai ter outros bairros mais, já só é a expansão dele. É a expansão, porque a não ser que mude o plano diretor novamente, ou seja, essa questão toda, se amplie, mas hoje, da atualidade, da forma que está, nós já estamos muito bem servidos em nomes assim, de bairros, entende? Porque eles estão, os bairros mais fora, por exemplo, ficaram bem ampliados, tipo assim, o bairro Paiol Grande, ele ficou bem ampliado. Abrange, né? Bastante mais. Abrange, né? O próprio bairro Jabuticabal ficou bem mais ampliado, não ficou restrito, né? O bairro Rio Tigre que eu coloquei, o bairro de Molinero, por exemplo, era apenas ali a comunidade, né? E mais 50, 60 famílias, não. Agora hoje compreende, né? o loteamento do Dona Olga, ele faz a divisa com os trilhos, já divide lá com o bairro União e também com a BR-153 e também com o bairro Novo Atlântico, porque nós temos o Atlântico e o Novo Atlântico, e o Novo Atlântico já está praticamente lá na comunidade do Zilbeck, entendeu? Zé, me tira uma dúvida, por exemplo, no caso do Novo Horizonte, estão construindo um empreendimento lá, num loteamento lá, que vai ter 5 mil apartamentos, sei lá, 5 mil. Isso aí é o tamanho dos bairros grandes de Erechim, né? Na quantidade. Nesse caso, esse tal de loteamento fica no meio, digamos assim, do bairro lá, ou numa lateral do bairro, assim. Para a criação, por exemplo, de um outro bairro, um outro loteamento, outra associação, tu que foi vereador por muitos anos, assim, precisa ter uma lei na prefeitura para o cara criar, por exemplo, o meu loteamento agora vai ser parte, não vai ser parte do bairro Novo Horizonte, ele vai ter
um bairro dele, digamos assim, um loteamento específico. Tem que ter uma lei isso, ou o próprio cara lá que faz isso? Como é que é essa decisão que define essa situação aí? É o Poder Legislativo. Poder Legislativo. Poder Legislativo, através do mapeamento, né, digamos, do local, enfim, ele é possível. O Poder Legislativo sim pode mudar, né? Hoje lá naquele empreendimento, hoje é bairro Copas Verdes, porque o Novo Horizonte ele foi uma decisão da comunidade, tanto do Novo Horizonte e do Copas Verdes se unir para se fortalecer ainda mais, entendeu? Então se uniu. Então ficou só bairro Copas Verde, entendeu? Que faz, então, o bairro Copas Verde faz a divisa na BR-153 para cá, onde está sendo aquele grande empreendimento, né? E com a divisa com o bairro Cristal, com o Demoliner, e também com o bairro Zimmer e o bairro São Vicente de Paulo. E o bairro também União. Zé, deixa eu fazer uma pergunta assim, ó. Mas Pode terminar. Só para mim concluir, Leandro, então, na verdade, assim, vai da provocação, ou do poder público, ou seja, se a comunidade entender que lá tem que ser o bairro X ou Y, bom, aí é uma decisão da comunidade, mas hoje, é aquilo que eu falei anteriormente, né, hoje, na verdade, este empreendimento ele está sendo construído no bairro Copas Verdes. E para provocar, por exemplo, a gente tem recebido reclamações, e você como um líder, que está faltando, por exemplo, tem bairros que falta água, tem bairros que falta o caminhão do lixo coletar, tem bairros que falta a iluminação. Como essa sociedade, e a quem eles devem recorrer, a quem eles têm que provocar para que haja essa mudança, Zé? O poder público tem alguém que represente? Como é que ele pode fazer? Porque às vezes a gente fica inerte, né? O poder público. Eu sempre digo assim que, por isso que eu não me canso, né? Já há mais de 30 anos que a gente faz esse trabalho de uma forma voluntária, porque a gente entende que é importante a sociedade estar organizada, tá? Então, através da Associação de Moradores, né, a direção provoca o poder público, ou seja, o poder executivo, né, o poder legislativo, né? E se, caso há omissão, tanto do Executivo como do Legislativo, nós temos o Ministério Público, que também nos representa. E o Ministério Público, claro, através também do Poder Judiciário, que também é um poder, né? Então nós temos, porque a cidade, não é só a cidade, né? Nós somos divididos em 3 poderes, né? Sim. Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas o poder... O Ministério Público, ele presta um excelente trabalho também aos cidadãos, na medida que for necessário. Então, eu acredito que uma audiência, uma conversa bem feita com o prefeito municipal, que ele tem recebido todas as agremiações lá, principalmente essas que nós estamos gradativamente organizando, nesses 85% aí, eles têm feito, e inclusive algumas demandas de prioridades, por exemplo, aquilo que eu falei no início da entrevista, né? Que na verdade o prefeito não mora lá no bairro X ou Y, então ele não sabe muitas vezes quais as demandas necessárias. Então, quando for provocado, né, é mais fácil. Por exemplo, agora foi colocado aí mais de 17 ruas principais, praticamente, dos bairros, que estão sendo asfaltados, e inclusive com asfalto quente, que a durabilidade, inclusive, no mínimo de 10 anos. Então, não é aquele asfalto frio que fica meio que pururuca, né? Cada chuva tu tem que ir lá tapar o buraco, né? Então, essa questão. A questão tinha uma problemática muito séria, a questão das lâmpadas, e realmente é real, uma reclamação geral da população, e que agora gradativamente está sendo melhorada através das lâmpadas que estão sendo substituídas por LED. Então o pessoal já está mudando o conceito, estão mais felizes, mas ainda tem lugar que ainda não atingiu. Mas já tem uma trajetória, né? Já tem uma trajetória, já está sendo, de certa forma, né, sendo encaminhada e, de certa forma, já está sendo executado. Em muitos bairros da cidade hoje já tem a questão da iluminação LED, que já é um avanço muito grande aqui para a nossa cidade de Erechim, que na época já era uma problemática muito grande, né? Porque a iluminação pública não deixa de ser também
segurança pública, né? Também é uma prevenção, né? Muitas vezes. E nós que conhecemos a cidade na palma de nossas mãos, sabe o quanto realmente ainda é necessário. Nós temos muitas ruas ainda, no sentido que você coloca, Leandro e Luiz, é que conforme a cidade cresce, a demanda aumenta. Então, a cidade está sendo executado muitas obras, sim. Não podemos aqui omitir, querer, né, dizer que não estão sendo feitos muitos pedidos e reivindicações das associações de moradores, né, da comunidade no modo geral, mas ainda tem muito a ser feito. É uma coisa natural, né? Tem muitas ruas também que deixaram muitos anos também de ser feita uma manutenção, inclusive no saneamento básico, que é uma coisa crucial, né? É que muitas vezes as pessoas ficam aqui batendo, né, na Corsã, né? Mas eu sempre digo que no Brasil inteiro, né, e eu diria até em Erechim, né, é impossível, né, esgoto local, né, e pluvial ser tratado 100%. Então é uma coisa bem difícil, porque nós moramos numa cidade decrível, né? Não, é impossível. Na minha concepção, é impossível 100%, tá? Do esgoto tratado. E uma das coisas que as pessoas não sabem, a comunidade não sabe, que essa conta vai cair no bolso do contribuinte, entendeu? Porque até agora nós pagamos o consumo da água, não pagamos o tratamento do esgoto, né? Vai aumentar a taxa daí. Mas lógico, é natural, entendeu? Então, no Brasil inteiro, nós temos em torno de 5 a 6%, né, de todas as cidades brasileiras, que passam de 5.600 cidades brasileiras, se eu não me engano, né, nós temos 6%, né, digamos assim, de tratamento de esgoto tratável. É nada, entendeu? Então, nós temos muito ainda para se preocupar nessa questão aí do saneamento básico na cidade de Erechim. Precisa ser feito alguma coisa, né? Sim, sempre tem que ser feito, sempre. Zé, há pouco tempo atrás teve aqui o presidente da associação, o novo presidente da Associação dos Moradores do bairro São Cristóvão, que é um dos bairros mais antigos aqui da cidade. Ele assumiu em uma situação difícil em que a antiga diretoria deixou de prestar contas, meio que abandonou o cargo, né? Foi naquele período que também aí tu teve que se afastar por uma questão de saúde. E aí muitas pessoas nos perguntaram assim, bom, mas alguém fiscaliza o trabalho das associações? Cobra elas? Porque as associações fazem lá como é que se chama, Luiz, uma festa, digamos assim, para arrecadar fundos, muitas vezes para se manter, porque ela tem um custo, né? Apesar de todo o trabalho ser voluntário, ela tem um custo, tem contador, tem essas coisas assim que ela precisa. As associações, elas são fiscalizadas, elas são cobradas, ou a própria comunidade deve fazer isso no teu ver, fiscalizar? Como é que pode se acompanhar o trabalho feito pelas associações, quem é dos bairros? Belíssima pergunta. Essa é uma pergunta que realmente precisa ser esclarecida. Em primeiro lugar, quando você elege uma diretoria, né, você elege também o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal ele tem uma importância muito grande, né, dentro da comunidade. Por exemplo, de fiscalizar, né, e de orientar e de cobrar a diretoria, né? Até o André é um grande líder que começou, né, agora no final do ano ele foi eleito presidente da Associação Morador do Bairro São Cristóvão, né? Então ele tem uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecer, tanto é, por isso que eu digo que o poder público tem que ser provocado, tanto é que hoje, né, só para você ter uma ideia, a rua João Cabreira e a rua Raimundo Palhano Sobrinho estão sendo asfaltadas, quer dizer, são as principais ruas, né, do bairro São Cristóvão. Haja visto, como você falaste, que é um dos bairros mais antigos da cidade de Erechim, que antigamente tinha o nome de Vila Operária, né? Então, de qualquer maneira, hoje, bairro São Cristóvão. Então, de qualquer maneira, eu quero te dizer que tudo tem que ser provocado. Eles estão inclusive, com uma problemática lá também do lixo, né? Mas o lixo, além, tem uma questão que tem que dar uma melhorada, e muito sim, com certeza absoluta, mas também tem que ter uma conscientização também dos moradores, né? Porque não é fácil, né? Porque vai lá, a Associação de Moradores faz uma conscientização, vai lá, a prefeitura manda o caminhão, enfim, manda lá, enfim,
o pessoal faz um mutirão, recolhe o lixo, de repente, na semana seguinte está tudo lá de novo, entende? Então precisa ter uma conscientização também dos moradores da importância que não é só tirar do seu terreno, do seu pátio, da sua casa, né? Ele está criando um problema para a cidade, quer dizer, para todos, né? Porque no momento que eu quero me livrar de um objeto, o outro que eu não vou mais, tenta fazer um descarte mais correto, né? Porque na verdade isso vai acabar caindo aonde? Uma boca de lobo, ou até mesmo em algum lugar, e isso automaticamente, entendeu? Vai, né, nessas intempéries que nós temos do tempo, daqui um pouco dá uma chuva torrencial e acaba alagando o próprio espaço onde ele mora, entendeu? Então são coisas que a gente precisa olhar além, né, digamos, do horizonte. Então tem muitas coisas ainda por fazer, sabe? Mas esta pergunta tua sobre a fiscalização de eventos, por exemplo, das associações, ela é muito interessante, porque muitas vezes nós enxergamos só a parte, né, exterior da coisa, mas hoje, para manter uma associação de moradores, e essa é uma coisa que até hoje, eu mesmo, né, que tenho um pouquinho de conhecimento nesta área, poxa, nós somos tratados que nem uma empresa lucrativa, né? E queira ou não queira, a Associação de Moradores é uma instituição sem fins lucrativos, e assim mesmo tem que estar fazendo declarações de imposto de renda, tem que ter um contador que faça a contabilidade, tem toda essa questão. Então, quer dizer, quando o morador tem essa dúvida aonde está indo o dinheiro, que foi do evento X ou Y, né, é só ele chegar ao presidente, fazer a solicitação, ou até mesmo para o membro do Conselho Fiscal, que ele vai esclarecer, né, na verdade, qualquer dúvida em relação àquele evento X ou Y, né, porque de qualquer maneira tem custo. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando, por exemplo, na alteração, né, dos estatutos das associações de moradores para se adaptar ao novo Código Civil Brasileiro, né, que é no artigo 53, 61 da Constituição e também da normativa do Código Civil Brasileiro, atualizado neste momento, né, e também pelo artigo 70 da Constituição Brasileira, para se adequar à Lei 13.019, senão as instituições não podem nem fazer parcerias, inclusive com os poderes, com os entes públicos, seja municipal, estadual e federal e até mesmo do exterior. Então nós precisamos ter um estatuto adequado e tudo isso tem custo, não é uma tarefa tão fácil. Então a documento, por exemplo, o cartório de pessoa jurídica, qualquer documento lá é de 200, 300, 400 a 600 reais, entendeu? Então tem custo, é conforme as folhas, é conforme, né? Então hoje, para registrar um estatuto de associação, idem, né? Então, tudo tem seus custos, e tem também a parte jurídica, que tem que ser alguém que conheça bem esta área para fazer um estatuto que realmente, né, a associação possa ter, de fato, direitos, né, para buscar. Porque nós temos deveres, sim, como cidadão e tal, como sociedade, mas também temos muitos direitos que podemos buscar, mas de uma forma coesa e organizada. Então, a Associação de Moradores, só para finalizar, Leandro, é uma empresa, só que ela tem uma diferença, né? A empresa sem fins lucrativos e as outras empresas de fins lucrativos, né? Ou seja, então, de qualquer maneira, nesse sentido, claro que não paga ICMS, não paga isso, não paga aquilo, mas a RAIS, por exemplo, cada 30 dias, cada 60 dias tem que apresentar, quer dizer, tem uma série de coisas para não levar multa, para não levar isso. Se tu deixa de declarar um ano a declaração de imposto de renda, mesmo que seja sem movimentação, ela já tem um custo. E assim, por isso... E daí, só me permita só, Luiz, que eu preciso destacar que é um trabalho, inclusive, aí tu falaste de toda essa questão de custo, mas isso também leva um valor que é o tempo, né? Então, todos os presidentes, os conselhos fiscais, eles tiram tempo próprio, porque eles não recebem nada, é um trabalho voluntário, né? Então, o presidente tira tempo, deixa do trabalho dele, da família dele, para ir correr atrás da documentação, para ir correr atrás dos cartórios, para ir correr atrás disso, né? Então, a gente sempre tem que valorizar uma coisa que eu digo o seguinte, né? Respeitar o presidente da Associação dos Moradores, né? Tem muita gente que às vezes, mas a Associação dos Moradores só tá aí, né? Mas é o seguinte, respeitar o trabalho dessas pessoas voluntárias, porque muitas vezes
a voz deles, a fala deles que realmente ecoa dentro do poder público. O pessoal fala, opa, não é o João, não é o Pedro que está pedindo, é uma associação que representa 5, 10, 15 mil moradores, né? Então é muito importante destacar exatamente esse trabalho voluntário, além dos custos. Mas pode falar, Luiz. Provocar, ele gosta de termo provocar. Mas de repente uma associação lá está 4, 5 anos o mesmo presidente. Para saber se ele está legalizado, a associação, a UAM, que você dirige, ela tem como saber se está tudo em dia ou não? Tem. Sim. Porque às vezes tu falou que precisa uma mão de duas vias, né? Uma que vai, outra que vem, mas que direitos e deveres. Porque de repente chega para fazer uma parceria com o governo municipal, tá lá, não fez a declaração do imposto de renda, não vai conseguir muitos benefícios. Como se consegue ter essa manutenção desse processo à vista? Por exemplo, de repente o Luiz, nós podíamos fazer um projeto lá, né? Aí quando vai ver lá não dá, olha, infelizmente, a associação. Aí eu vou me recorrer ao José, o que nós podemos fazer? Sim, com certeza. Esse é o teu papel, de certa forma. Esse é o papel, digamos, da UAM, não só do Zé. Entendeu? Eu só presido, né, a União das Associações de Moradores, mas nós temos uma diretoria constituída, né, que é fundamental, né? E são pessoas que também trabalham de forma voluntária, e como falaste, Leandro, todos de uma forma voluntária, e que tem que valorizar mesmo, né, Luiz? Exatamente. Porque é um trabalho assim, muitas vezes depende de muito tempo. Tem a maioria dos presidentes da Associação de Moradores não são aposentados, são pessoas que trabalham no seu dia a dia, entendeu? Aí eles têm que deixar o seu trabalho muitas vezes para ir buscar, né, as suas reivindicações no poder público, tem sempre custo. Eu sempre tenho dito que muitas vezes os presidentes de bairro tiram dinheiro do bolso para manter as instituições, sabia? Então, dói muitas vezes quando algum cidadão desinformado, entendeu, diz que o presidente do bairro está roubando, está pegando, desviando dinheiro aqui e acolá, né, o tesoureiro, a diretoria. Não é verdade. Na verdade, eu acompanho isso há mais de 30 anos, né? Tem algumas coisas que realmente pontuais, que pode realmente acontecer. Mas, no modo geral, são tudo, né, lideranças sérias que fazem um trabalho assim, mais em prol do crescimento e da melhoria de qualidade de vida lá no seu bairro, no seu território, né? Na questão muito importante, por exemplo, eu vejo assim, que a saúde pública, por exemplo, tem uma bela melhorada, mas ainda tem que melhorar ainda, entendeu? Mas melhorou bastante já nas unidades básicas de saúde. Esse é um trabalho de intervenção também das associações de moradores, né? Então, quando uma associação está desconstituída, no caso que ela não tem diretoria, que agora são poucas que estão, nós queremos chegar, nós estamos no mês de maio, né? No início do mês de maio, nós queremos chegar o máximo no mês de agosto com 100% das entidades hoje organizadas, né? Então a gente vem de um processo gradativo e eu tenho certeza absoluta, porque aí depende de edital, tem prazo. Por exemplo, uma diretoria que está desconstituída, que não tem, né? Não vamos citar nome aqui para não ter problema no qual bairro, né? Mas assim, uma diretoria que está desconstituída, nós precisamos do quê? Nós precisamos de 1/5 dos associados para assinar o edital. O presidente não pode mais assinar o edital. Ele não está mais no mandato. Entende? Então, passou um dia, ele já não é mais presidente. Entende? Então, por isso que a gente tem que manter todas essas entidades em dia agora, entendeu? Para não ter essa questão. A documentação, por exemplo, toda ela é pública. Toda ela é pública. Se você quiser, por exemplo, Luiz e Leandro, quiser lá a documento de um bairro X ou Y, não tem problema. No cartório de pessoa jurídica tem toda a documentação de qualquer associação, inclusive estatutos e também atas, né, registradas, né, quem são os membros e quem responde pela aquela entidade. Então, de qualquer maneira, não tem, tudo hoje, de certa forma, a partir do momento que você registra, ela é pública. Você pode ir lá também, como cidadão, qualquer cidadão pode ir lá, né, requerer sim, né, um estatuto da associação. Lá o bairro X, né, eu quero saber como é que está a documentação da Associação de Moradores aqui do meu bairro. Ele vai lá no cartório de pessoa jurídica, né, que é ali na Rua Salgado Filho, com a esquina com a Rua
com a rua Arativa, naquele prédio do Badalote, no 4º andar, ele faz uma requisição e pede, né, solicita uma cópia do estatuto da Associação de Moradores e uma cópia da ata, né, da associação. Aí ele já vai ver se está legalizada ou não. Ele tem esse... Qualquer cidadão tem esse direito, entendeu? Verdade. E nós, enquanto UAMI, a gente, claro, sempre é procurado, e quando a gente não é procurado, quando a gente não é provocado, a gente provoca a sociedade para ela trabalhar de uma forma bem organizada. Mas falaste muito bem, Leandro, na questão que é bom frisar muito bem aqui. Até as pessoas pensam, pô, o Zé da Cruz ganha para fazer esse trabalho. Não, muito pelo contrário, eu tiro dinheiro do bolso para manter isso, né? Para manter a entidade, porque eu acredito na sociedade organizada, eu acredito na luta dos cidadãos quando elas estão organizados, de uma forma coletiva e em busca, porque o poder público, ele só faz quando ele é provocado, desculpa a expressão que eu estou usando aqui, e é assim que funciona. Nós temos que estar sempre na provocação, né? Quando eu estava vereador, as pessoas que iam me procurar diziam assim: Zé, eu estou aqui de novo porque não foi feita aquela, né, reivindicação lá, pá. Eu disse: não tem problema, venha cobrar quantas vezes for necessário, até que a obra seja executada. E é assim que funciona, você entende? Então, os cidadãos têm que provocar, sim, o poder público, seja ele executivo, legislativo e os outros poderes constituídos. Então, esta é a forma, mas de uma forma organizada. Tem que cobrar, sim, a demanda lá da rua, do saneamento básico, né, seja da escola, seja do posto de saúde, seja da iluminação pública. Eu acho que isso tudo é uma forma de nós melhorar a nossa qualidade de vida no bairro, ou seja, no território onde nós moramos. Então, a sociedade, ela tem um valor imenso, e eu posso dizer assim que já passei, né, nessas mais de 3 décadas praticamente, né, eu posso dizer que já passei por outros gestores públicos, né, também do município de Erechim, e todos valorizaram as associações de moradores, valorizando os pedidos das associações de moradores, entendeu? E hoje nós temos um prefeito também, que se chama Paulo Alfredo Polis, que também tem essa dinâmica de receber a comunidade, entendeu? E ele valoriza muito a sociedade organizada, ele busca tentar atender, né? Não estou dizendo que vai atender 100% das demandas, mas aquelas demandas mais prioritárias, que são necessárias e mais urgentes, com certeza ela vai ser feita. Se é algum recurso que demanda de mais recurso financeiro, aí tu tem que esperar um pouco mais, porque tem que ser colocado numa dotação orçamentária daqui um pouco para o ano seguinte. Mas de qualquer maneira é possível. Tudo através de diálogo, né? Através da conversa, através do respeito. Eu acho que tudo é possível, mas tem que estar organizado. Zé, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, sim, já uma hora de programa, e eu quero agradecer muito a tua vinda aqui. A gente ficou muito honrado com a tua oportunidade de estar aqui conversando conosco, e que você seja o primeiro abrindo as portas para todos os presidentes dos bairros que estão nos assistindo. A gente quer receber aqui todos os presidentes dos bairros para que eles venham falar das suas comunidades, das coisas boas que estão fazendo, das dificuldades que enfrentam, e que a gente também possa falar sobre o trabalho que é desenvolvido nas comunidades de forma voluntária, como tu destacou, muito sofrido, mas que esse pessoal acredita no seu bairro, acredita na sua comunidade, a gente quer valorizar eles. Então, fica o nosso convite a todos os presidentes que volte outras vezes, e também a você, que volte outras vezes aqui no estúdio do AON Online para falar com a nossa comunidade através dos nossos canais. Muito obrigado pela tua participação nessa manhã. Obrigado, Leandro. Obrigado, Luiz, pelo convite, pela gentileza de nos convidar para nós mostrar um pouco do trabalho que desenvolvemos, né, na cidade de Erechim, através dessa organização comunitária que é fantástica, e ela é muito importante, né, e necessária. E me coloco à disposição, inclusive, se vocês precisarem da lista dos presidentes da Associação de Moradores, para daqui a pouco você estar entrando em contato com eles e conversando com eles, porque são pessoas do bem, pessoas que querem apenas o melhoramento, que nem você falou, né, do seu bairro, né, melhorando a qualidade de vida. Então isso é fantástico, de uma forma voluntária, e muitas vezes sim fazendo eventos e tal, mas tirando dinheiro do bolso para manter aquela entidade de pé, né, ou seja, ali organizada, para poder então ter também os direitos constituídos e assistidos. Então eu também me coloco à disposição, tá, de coração. Quero agradecer a oportunidade, o espaço que vocês estão nos dando aqui, né, para que a gente pudesse falar um pouco desse trabalho que é tão crucial e que muitas vezes
tantos anos se passou e tem muitas pessoas que não a conhecem ainda, esse trabalho que a gente desenvolve, né, nos bairros da cidade de Erechim. Mas dizer assim, de coração, todos os presidentes da Associação de Moradores e as diretorias que também dão suporte ao presidente são pessoas que realmente são do bem, são pessoas que realmente estão lá tentando fazer o melhor para o seu bairro, né? Claro que o presidente do bairro e a diretoria não tem poder de executar obras, mas tem o poder de reivindicar, né? Quem executa é o poder executivo, mas também o poder executivo está ali à disposição também para receber e tentar ver quais são as demandas mais necessárias. Então é isso, eu quero só agradecer mais uma vez, Leandro e Luiz, tá? E principalmente também os nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo, nossa comunidade, né, que está nos assistindo e que também possa também nos dar este apoio, esse aporte que nós precisamos também em todos os bairros da cidade. Agora nós teremos a eleição agora nos próximos dias no bairro Jabuticabal, teremos no bairro Liberdade, e assim sucessivamente a gente vai organizando todos os bairros da cidade de Erechim. Mas já é um grande avanço, tá? Obrigado. Então, obrigado mesmo, tenho um carinho muito grande por vocês e obrigado por esse carinho que vocês também têm para conosco, né? E dizer que estamos sempre à disposição e os presidentes de bairro precisam de uma porta, né? Inclusive a semana que vem nós vamos fazer uma Assembleia Geral, né, da UAME, para que os presidentes se conheçam também, né, porque são muitos presidentes novos que estão adentrando agora, né, nas associações, que eles ainda se conhecem através do grupo, né, que nós criamos, né, mas ainda não presencialmente. Então nós precisamos mostrar, né, e fazer com que eles se troquem experiências também. E vocês estão convidados também para essa Assembleia Geral da União das Associações de Moradores de Erechim. Obrigado. Tá, olha, o Luiz Renzo, o nosso ouvinte, está dizendo parabéns. Eu gostei de todas as suas colocações, dando parabéns pelo trabalho mais uma vez. Um abraço a eles. Luiz, Parabéns. Obrigado mais uma vez pela tua audiência. E até amanhã. Se Deus quiser, estará conosco a secretária adjunta da Economia, do Econômico Social lá. Econômico, né? Vamos torcer que ela esteja aqui amanhã. Um abraço. Obrigado, Zé. Valeu. Mas é isso. Até mais. Obrigado pela sua audiência nessa manhã. Falamos. Tchau, tchau. Esse cara